Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Dialetou. Meu nome é Lineker Rafael e a gente vai ter um papo muito interessante com um segmento que quase não vem aqui no podcast. Vai ser tipo a terceira vez em 450 gravações, tá? Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. Eu quero começar com a Grupo Azul, tá? A Grupo Azul é especializada em soluções hidráulicas. Vocês sabem quem que é isso? Encanadores de qualidade, galera. Então, para suas obras, coisas em casa, escola, trabalho, chame o Grupo Azul, tá? Eles estão na descrição daqui, junto com todos os nossos outros patrocinadores e também o Instagram da nossa Fono e também da clínica da Fono, tá? Também quero falar da Império Moda Masculina. Essa peça maravilhosa que eu estou vestindo é da Império. E a Império tem duas lojas aqui na cidade. Uma na Major Claudiano 2177 e a outra na Avenida Santa Cruz 2624. Então, vocês mulheres que gostaram dessa peça, comprem para seus maridos, ficantes, namorados, enfim. E homens também vão lá dar uma olhada, tem outras peças maravilhosas, tá? E também esse relógio Newport, tá? Vai ter uma plaquinha atrás da Fono ali escrito Newport. Se vocês gostaram desse relógio, gostaram do estilo homens, e tem também feminino. É mais feminino do que masculino no caso. E vai ter um cupom bonitão de 10% de desconto, tá? Dialetou. Então vocês entram no site aí, vai ter um link. Entrem no site, escrevam Dialetou, aí tem 10% de desconto em qualquer peça, tá? Câmera aberta pra gente, produção. Pessoal, com vocês, nossa fonoaudióloga Verônica. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Lineker. E você? Passou bem? Estou ótimo. Resolvi um Tá pepino joia. grande hoje, mas agora eu tô em paz. Isso que é importante. Ufa, Consegue respirar? tô bem, tô É bem. isso. Respiração é importante. Respiração é importante pra conversar, é importante? É importante Eu para falei bem? nossa Eu fala. falei bem os merchants? Você falou muito bem, inclusive, pessoal, contratem outras empresas também, venham pro Dialetou. Você fala muito bem. Uma articulação boa, clara, precisa. Arrasou. Pausas adequadas, velocidade de fala adequada. Tudo isso é importante. Isso que eu tenho carne esponjosa no nariz. Eu respiro muito pela boca. Imagina se eu tirasse. E Pensa. ninguém ia me segurar. Viu? E a respiração é bem importante nesse processo da fala. Não só da fala, mas da voz também, da produção da voz. Então, e você trabalha com a voz. Importante se cuidar. Uhum. Passa com o otorrino, faz a avaliação certinho e vê a necessidade ou não de tirar essa carne esponjosa. Pode ser que não esteja te influenciando tanto, mas com certeza vai te trazer qualidade de vida na sua respiração. Né? Até onde que o trabalho da fono se encontra com o trabalho do otorrino laringologista? Até onde a gente chega aí? Pois é, a fono é uma profissão muito pouco conhecida. Sério? Muito pouco. Se eu falo pra você de um médico otorrino, todo mundo sabe o que faz, né? E a fono sempre aparece esse tipo de dúvida. Então, a fono trabalha em grandes áreas. Então, eu tenho, por exemplo, a parte de voz. Então, vai trabalhar a respiração, a formação dessa voz, vai trabalhar com voz profissional para que você tenha potência e clareza na sua fala durante a apresentação de um podcast, por exemplo, um professor em sala de aula para que ele consiga dar uma aula inteira durante o ano inteiro, um período inteiro e não ficar sem voz. Pessoal de call center, então vários campos dentro da voz profissional. Saindo da voz, eu tenho ali a parte de disfagia, de deglutição, onde a fono traz de volta essa habilidade com treinos para a pessoa conseguir engolir de novo sem ir para o buraco errado, vamos falar assim, né? Não ir para o pulmão, por exemplo, e ter uma aspiração. Trazer essa deglutição de volta para o paciente que usa sonda, então tem uma parte hospitalar também. Tem a parte auditiva, que entra o diagnóstico audiológico, a parte de aparelho auditivo, transtorno de processamento auditivo, já ouviu falar? Não. O transtorno de processamento auditivo, ele é mais comum, o diagnóstico é mais comum em criança em idade escolar, mas adulto também pode ser. A audição da pessoa está normal, mas ela não entende, ela tem dificuldade para entender o que as outras pessoas falam no barulho. Essa é uma outra atuação da fono. E aí entra na atuação do diagnóstico e do treino auditivo para melhorar essas habilidades auditivas da criança. Tratamento de zumbido, de tontura. Então, levantou, já deu aquela tontura, a fono que ajuda também a colocar os cristais do ouvido no lugar. Lineker, fono faz muita coisa. Cristais do ouvido no lugar, como assim? Explique. Dentro do nosso ouvido, tem como se fosse um caracol, é a cóclea. Essa cóclea tem 2 canais, que a gente chama de canais semicirculares.
Dentro desses canais tem umas pedrinhas, uns cristalzinhos. E quando a gente se movimenta, o líquido que tem nesse lugar, ele é responsável pelo nosso equilíbrio. Se esses cristais saem dessa parede, entram no meio desse líquido e se deslocam de alguma forma, o que acontece? A tontura, o desequilíbrio, às vezes o zumbido. Porque ainda tem essa questão do zumbido ser multifatorial e envolver uma série de outras coisas. Então, a fono faz muita coisa. Perda auditiva. Quem faz o exame para definir grau e tipo de perda auditiva é a fono. Quem faz a intervenção com o aparelho auditivo é a fono. O otorrino, num caso de perda auditiva, ele vai olhar e vai direcionar para o tratamento adequado. Então, olha, é uma infecção, eu preciso de uma medicação. Otorrino, ele que vai ver, identificar a infecção e vai ver a medicação adequada para isso. Olha, não, é um caso cirúrgico, é uma otosclerose, é um caso cirúrgico. Ele vai direcionar para a cirurgia. Não, o seu caso é uma presbiacusia, é um envelhecimento da célula do ouvido, não é caso cirúrgico, não é caso de medicação, é um caso de aparelho auditivo. Ele que encaminha para a fono e a fono faz a seleção e a adaptação desse aparelho auditivo. Interessante demais isso. É muita coisa, né? Como que a gente faz uma prevenção? Antes da gente começar a falar a parte da fala, vamos começar a falar do ouvido primeiro, pode ser? Pode. Como que a gente faz uma prevenção do nosso ouvido? Como que a gente fica velhinho escutando bem? Pra não ficar, entendeu? É muito difícil a gente pensar dessa forma, porque o nosso organismo envelhece como um todo. Uhum. A célula do ouvido vai envelhecer junto com o restante. Então, a perda auditiva, ela pode aparecer em momentos diferentes da vida, em graus diferentes, mas se você for envelhecendo, em algum momento, ela vai aparecer. Às vezes num grau menor, num grau moderado, num grau severo, mas ela vai aparecer. E aí a gente tem tipos e graus diferentes. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem o grave normal. Mas ele tem uma perda moderada em frequência média e uma perda severa em frequência aguda. A perda auditiva não precisa ser linear. E o envelhecimento, ele vai envelhecer a célula do ouvido. Então, vai acabar perdendo um pouco da audição de qualquer forma. Que interessante isso. É como se fosse um som de carro. É. Tem o grave, o agudo e tal. Frequência média, grave, aguda. Então... Achei que era um todo. Ficava, não. ia perdendo a audição por um todo. Muita gente pensa, assim, que a perda auditiva ela vai acontecer de uma vez. Então, como se diminuísse o volume, vamos dizer. É isso. Tá? É isso. E às vezes não são todos os volumes. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu escuto. O problema é você que fala pra dentro. E essa é comum, né? Eu escuto, mas você que não fala direito, você que não abre a boca. Não é, às vezes ele realmente escuta. O grave tá normal, mas eu tenho uma perda em agudo. Então, os sons que estão no grave, ele tá escutando. Os sons que estão no agudo, não. Então, como é que é isso? Metade da palavra escuta e metade não escuta. Só que ele não percebe, porque isso vai acontecendo no decorrer dos anos. E as falas são agudas, né? Por mais que a gente tenha a voz grossa, a fala é aguda, não é? A maioria dos fonemas, dos sons da fala, eles são ali, na parte aguda do audiograma. Então, claro que tem como eu prevenir algumas coisas. Então, o fone, por exemplo, o bendito fone de ouvido. Eu sou muito culpado. Eu até vou olhar pra baixo, tão culpado que eu sou. Você gosta? Eu adoro fone de ouvido. Eu tenho 4 fones de ouvido. Eu tenho 2 sem fio, que é um pequenininho assim, e um da JBL grandão. Ou do computador normal e um de celular, assim, de fio, mas pequenininho também de celular. Adoro fone de ouvido. Pois é. E aí você usa... Hoje com o celular fica fácil, né? Você consegue olhar ali o celular, você não usa... Eu tenho certeza que você não usa mais de 70% da capacidade do fone. É um problema. Uns 99, mais ou menos. Qual com música, tá? Então, mas qual que é o problema e nisso? rock ainda. Rock bem malvadão. Mas é independente. Porque o que vai prejudicar a sua audição aí é o tempo de exposição naquela intensidade de som. Então, dependendo do tempo que você fica exposto a uma determinada intensidade, você pode causar uma perda auditiva induzida por ruído, que é o problema que a gente tem em fábrica, por exemplo. Quando o colaborador não usa o protetor certinho, que foi selecionado com base em um estudo para ele dentro,
daquela fábrica, daquela produção, ele opta por não usar. Por mais que o pessoal tenha um programa, incentiva, com o tempo ele vai perder a audição, porque ele foi exposto durante muitas horas a um determinado nível de intensidade sonora. E isso mata a célula. No meu caso, que eu sou apaixonado por fone, como que eu deveria fazer? Não é proibido usar fone, mas é importante você olhar ali, ó. Viu que tá passando de 70% da capacidade? Volta um pouquinho, tira o fone, descansa um pouquinho, não fica ali 12 horas seguidas com o fone de ouvido, porque isso vai te prejudicar e pode levar ao desenvolvimento dessa, a gente chama de PAIR, né, que é uma perda auditiva induzida por ruído. É perigoso. Mas se você quiser continuar usando e ser meu cliente depois, o aparelho auditivo vai ser bem-vindo. E as outras perdas que a gente pode ter, questão auditiva, sem ser idade e sem ser fone? O que mais? Pode ser algum acidente, alguma coisa? Acidente, perda auditiva por trauma, por exemplo. Aquelas galinhas que enchem o saco, sabe? Se pôr aqui e ficar fazendo assim, dá problema? Pergunta séria, tá? Porque aquele lá é um barulho do caramba, né? Não, mas dependendo da intensidade, se for, por exemplo, você foi um show e ficou do lado da caixa de som aqui, bem de ladinho. E aquele som na sua cabeça, percebe quando você chega em casa e deita, fica um apito no ouvido? Parece que você tá ouvindo dentro de um balde. Mas aí você dorme, descansa, no outro dia tá zerado. Duas situações. Primeiro, você foi exposto a isso, mas não causou nenhum trauma permanente. Foi uma coisa que a célula do ouvido, ela tava ali em pezinha, sofreu trauma, ela deu uma caída, mas ela se recuperou e voltou. Outra situação é um trauma, uma bomba, por exemplo, estoura. Muito alto. Muito alto. Pronto, matou a célula, ela não volta. Então, esse é um caso por trauma. E aí pode ser tanto trauma acústico, que é essa exposição ao barulho de uma vez, quanto trauma mesmo. Um acidente. Eu tive numa palestra na semana passada, onde a palestrante, numa brincadeira, deram um chute no ouvido dela, sem querer, e ela perdeu a audição. Deram um chute? Como é que deram um chute no ouvido? Pois é, a gente passa umas coisas. Era palestra de luta? Não é. Mas ela luta. Então... Né? Mas não foi. Mas assim, e ela perdeu a audição de um lado por conta disso. Então, olha como é importante a gente ficar atento e se cuidar, né? Cara, mas quando podia ser um acidente de carro. Tipo, tá pra acabar a bateria, ele começa a pitar de um lado. Tipo, ó, tô acabando a bateria. E se acabar a bateria, eu fico putaço. Imagina se eu perdesse a audição de um lado. Imagina. Eu ia viver muito irritado, até eu acostumar com a ideia. Não tem volta. Assim, ela usa aparelho auditivo, a vida dela é normal. Ela se adaptou super bem ao aparelho auditivo, ela estava de aparelho auditivo lá. A fala dela é uma fala muito boa, ela não teve... já é um grande prejuízo, mas não teve prejuízo ainda maior, né? Não atingiu a fala, até porque foi unilateral. Mas mesmo assim, é uma coisa que ela vai ter que usar o resto da vida. Não dá. Uma cirurgia não foi o suficiente para trazer a audição dela de volta. Então, ela usa o aparelho, vida normal, vida que segue. E ela é super jovem. A partir do momento que a gente perde a audição, não total, vamos dizer, 50% dela, a gente fala menos também? Ou a gente continua falando a mesma coisa, só que muito alto? Então, tem duas situações aí. A primeira, geralmente a pessoa vai falar mais alto, porque ela não tem o retorno. A gente se ouve por duas vias. Pela via aérea, então eu tô falando aqui e eu tô me ouvindo. Só também por vibração óssea, porque enquanto eu falo, vibra o osso, nosso osso todo poroso na cabeça, e essa vibração produz uma voz. Por isso que as pessoas odeiam ouvir a própria voz gravada. Porque ela tá acostumada desde sempre a ouvir a voz dela por via óssea e por via aérea. Mas, quando ela se ouve no WhatsApp, por exemplo, ela se ouve só por via aérea. Então é esquisito. Falar, essa não é minha voz, eu não gosto da minha voz. Eu precisei aprender a ouvir a minha pelo WhatsApp, por mais que eu odiava, para ver como que tá a minha comunicação. Que não tem forma melhor de você se corrigir, de você deixar aquilo, principalmente você. Como comunicador, você precisa ter uma cadência de fala. Então, você precisa de certos ganchos, de uma certa forma de falar para conseguir fazer a apresentação, para apresentar um patrocinador. Isso é técnica. Como que você melhora a técnica? Quando você assiste.
E sendo jogado aos leões sempre. Exatamente. Falando. Mas só falando não melhora a sua performance. Você tem que assistir para ver como que tá. Para corrigir os pequenos erros. Eu faço isso, eu coloco o meu fone do JBL e eu converso em frente ao espelho. Aí eu sinto essa questão de mexer aqui, entendeu? Aí às vezes eu me gravo no telefone, com o fone, pra ver se eu tô falando bem na hora que alguém me perguntar alguma coisa. Tem gente que eu respondo por leitura labial, porque a música tá muito alta na academia, entendeu? Acostumou, né? Acostumou. Tem que ficar atento, porque isso a longo prazo pode ser bem prejudicial para você. E não é legal, né? A nossa audição é um negócio tão incrível. E não é só o escutar, é o que o seu cérebro faz com o que você está ouvindo. Vamos pensar assim, ó, e aí a gente entra em processamento do som. Sua audição hoje é normal. Acredito que é. Eu acredito que é. Você fala japonês? Eu não falo muito alto. Você acha que eu falo alto? Não, acho uma intensidade boa. Intensidade legal. Sim. Acredito que sim. Acho que... Não é igual antes. Eu sei que não é. Por quê? Eu não sei se é porque minha visão também deu uma piorada. Porque às vezes você vê a boca da pessoa mexendo, você já entende um pouco do que ela tá falando. É uma leve leitura labial. E aí seu cérebro já deve processar o que ela tá falando também. Tá entendendo? Eu tô conseguindo explicar? Tá. Isso que você tá falando chama... É a linguagem não verbal. Para que a gente possa entender o que está sendo falado, só 7% são as palavras que estão sendo ditas. Os outros 93% vêm do tom da fala, da cadência da fala e dos gestos. Então, quem é acostumado a falar com a mão, que não é o meu caso. Tô vendo, senão você já tinha topado a mão nesse microfone há 2 horas atrás. Exatamente, que eu já topei algumas vezes. Então, isso tudo faz parte do meu não verbal. Então, a forma como a pessoa mexe as mãos, que ela mexe a boca, que ela mexe o rosto, a intensidade que ela tem na fala, a velocidade que ela tem da fala, isso tudo é não verbal. O verbal são as palavras. Então, e só 7% é a palavra. Desse significado vem da palavra. Então, como que eu faço para entender melhor? Você vai se pautar nos outros 93%, que é o que o nosso paciente faz. Ele acha que ele escuta bem porque ele tá uma coisa ou outra, ele entende. Ele não entende tudo, mas ele entende boa parte. Por quê? Porque ele olha os lábios, ele tá dentro de um contexto. Agora, se eu tampo meu rosto e começo a falar palavra tipo um ditado para ele, acabou. A compreensão dele vai ali para 70%, 76%. E aí é onde você pega, que a perda auditiva já tá ali. Então, eu costumo falar assim, ó, o senhor escuta, certo? A gente vai lá, faz o exame, e aí, se o senhor realmente escutar, pronto, a gente fala pro filho, pra filha, ninguém fala mais nada. Porque a gente viu que o senhor realmente escuta. Mas se o senhor não escutar, a gente vai tratar. E aí, o tratamento, geralmente, é o aparelho auditivo, quando chega pra nós, né? Porque aí já vem mais direcionado. Como que funciona o exame? O exame é super simples. Hoje, você entra em uma cabine, é colocado o fone de ouvido e o paciente escuta um monte de apito. Esse apito começa baixinho, aliás, ele começa baixo e ele vai abaixando. Baixo dentro do que a gente acredita mais ou menos que o paciente escuta. Porque antes do exame, a gente conversa com o paciente. Aí o que ele faz? Ele aperta um botão? Ele aperta um botão. Então, a gente coloca o som e vai abaixando para ver qual que é o mínimo que ele escuta. E a gente faz isso em todas as frequências. Então, eu começo ali em 250 Hz, em 500 Hz, em 1000 Hz, em 1500 Hz, 2000 Hz, 3, 4, 6 e 8000 Hz. A gente analisa faixas de frequência de fala. Tem, claro, outras frequências que o ouvido humano escuta. Mas aí é um outro tipo de exame, que seria um exame de altas frequências, por exemplo, uma audiometria de altas frequências. O mais comum mesmo é a audiometria, que pega ali aquela faixa de frequência da fala. Mas esse apito, muitas vezes seguidas, não dá a impressão que não fica na nossa cabeça que tá apitando toda hora, e aí o cara vai apertar o botão toda hora? Não. Tá, não gera um zumbido? Não. É zunido ou zumbido? Zumbido. Tá. Zumbido. Tá. Mas no popular é zunido e a gente entende, tá tudo bem. Tá bom. Tudo certo. Vamos O importante é a comunicação. Sim. Vamos falar agora um pouco da fala. Sim.
certo? Quando a gente também descobre essa questão da dificuldade ou não. Crianças, você lida com crianças? A gente tem um atendimento de criança na clínica. Eu não faço o atendimento de criança, mas nós temos uma fono, duas, né? Duas fonos que fazem o A Lara, atendimento infantil. Fala pra Lara da galera, que a Lara é seu braço direito. Sem a Lara, você não seria quase nada. Gente, sem a Lara, deixa eu contar pra vocês. A Lara. A Lara é maravilhosa, gente. A Lara é o braço direito, o esquerdo, o pescoço. Mas assim, ó, eu acredito, Lineker, que sozinho a gente não vai pra lugar nenhum. Então, sabe onde que eu cheguei sozinha? Na minha casa, né? Uhum. Porque sozinho eu não consigo fazer o agendamento, eu não consigo receber o paciente, eu não consigo atender esse paciente, eu não consigo fazer o pós desse paciente. Então, eu sei que fugiu um pouco, mas assim, o meu time, sem ele, não tem clínica. Então, na semana passada, a gente estava no Empodera Ela. E a gente só pôde estar no Empodera Ela com stand e a clínica funcionando normal porque eu tinha quem? Porque eu tinha um time junto. Uhum. Então, junto que a gente consegue atender mais gente, que a gente consegue atingir outras pessoas, a gente consegue divulgar, levar consciência. É isso, é um time. Ter outros braços, né? Se eu não tiver meu time também, não tem como a gente fazer a nossa gravação, nossa live e tal. Sozinho não tem jeito, Uhum. né? Só vai se tiver mais gente junto. Tá, e você não trata tanto crianças, né? Não. Você tem outros profissionais que fazem isso. Tenho. Mas a gente pode falar só um pouquinho sobre o começo, assim, quando é atraso de fala, quando não é, quando a gente vê que tem algum problema, só para as mamães e os papais ficarem ligados aí. Vamos lá, criança pequena. O que é o pequeno? O pequeno ali até 1 ano de idade. Então, a criança, ela começa a soltar ali então, papá, mamá, que aí você não sabe se é papá, de papai, se é mamá, de mamãe, de mamá. Então, com 1 ano de idade, é esperado que a criança já tenha esse tipo de comunicação, um dá. Isso tudo é esperado ali por volta de 1 ano de idade. É claro que tem criança que vai vir um pouquinho antes, tem criança que vai estar um pouquinho depois, mas existem marcos. Então, aquela história de, cada criança tem seu tempo? Não tem não. Tem uma linha aí. Existe uma linha do que é esperado dentro de cada fase da criança. Então, uma criança de 2 anos, por exemplo, é esperado que ela forme frases com 2 palavras. Então, meu filho tem 2 anos. Ele ainda não fala nada, não é o tempo da criança. É importante conversar com o pediatra para saber o que está acontecendo, fazer uma avaliação audiológica, porque se ele não escuta, ele não vai aprender a falar. Então, tudo isso é importante. Um protocolo que a gente tem na clínica chegou com atraso de fala, troca na fala, obrigatoriamente, a gente só dá sequência se essa criança tem uma avaliação auditiva. Porque como que eu vou fazer terapia de fala, de linguagem com uma criança que eu não sei se a audição dela está 100%? Ela pode ter uma perda leve. A gente estava falando de causa de perda, então eu tenho perdas que nasceram com a criança. Pode ser genético, pode ser uma malformação. Hoje tem o teste da orelhinha. Isso não é muito comum, certo? A criança nascer com um problema auditivo. Hoje pega muito, muito cedo. O teste da orelhinha, principalmente em Franca, funciona muito bem. Então, se um bebê falha no teste da orelhinha, ele já é encaminhado para uma sequência de avaliação auditiva, onde, se tiver, pega. E, às vezes, é uma coisa simples. Foi um pouquinho de secreção que ficou no ouvido da criança, falhou, já absorveu, já saiu. Pronto, fez o próximo teste, já está tudo bem. Hoje, cerca de 10% da população tem algum tipo de deficiência. A maior parte é auditiva, só que a gente não sabe. Porque quando adulto não tem diagnóstico, mas se nasce, quando bebê, a gente já consegue pegar. Porque o teste da orelhinha é muito eficiente. E em Franca temos um excelente serviço de teste da orelhinha, gente. Franca é maravilhosa. Franca é maravilhosa. Pediram pra te perguntar, tá? Pergunta pessoal da minha família, como que faz pra gente estimular a criança a conversar mais em casa? Ótimo. Dá umas dicas aí. A primeira dica. Eu sei que é difícil.
Mas A primeira dica é saber que é difícil? é saber que é difícil deixar o bebê sem tela. Então, se você quer estimular essa criança, deixa ela viver o ambiente. E aí, não vou ser hipócrita para falar zero a tela, nada de TV, nada... Não. Vai na TV, coloca uma música. Você não precisa deixar o bebê de frente para a TV, deixa ele no ambiente. Mas que sejam em tempos reduzidos. Assim, que não deixa a criança ali 8 horas no dia, na frente de uma TV, vendo Galinha Pintadinha. Uhum. Então, a primeira coisa é isso. O bebê tem que interagir com o ambiente. Conversa com esse bebê, fica de frente para ele, canta, mostra as coisas em volta. Então, pega um brinquedo, o que você quer? Você quer a mamadeira? Olha a mamadeira, mama. Oh, o neném vai mamar. Estimula essa criança do jeito certo. Olha pro bebê, conversa com o bebê. Mesmo que seja aquela vozinha, sabe aquela voz que a gente faz? Aquela voz de cabeça? Oh, que coisa mais linda desse bebê. É isso. Conversa com o bebê, canta pro bebê, brinca com o bebê. Isso tudo vai estimular ele a falar, a adquirir linguagem. Então, ele vai entender, um bebê de 6 meses, que começou a introdução alimentar, olha o aviãozinho. Como é que o aviãozinho faz? Barulho de caminhão, né? Motoca, essas coisas. Exatamente. Ó, o macaquinho. E o macaquinho, como é que ele faz? Ó, ah. Olha a vaca. Mu. Lê pra criança. Sabe? É inserir ela num ambiente onde exista conversa, diálogo e sons. Para que ela entenda. O macaquinho faz a. A vaca faz mu. Daí a pouco ela começa a repetir. A primeira palavra do meu filho, por exemplo, foi bola. Achei que você ia falar papai, só pra passar um nervosinho, assim. Não, ele falou boia. Boia, tá. Boia. E aí, boia, eu sabia que era bola, porque ele adorava bola. Então, a mãe tava ali, ó. Mamãe, mamá, e ele, boia. E tá tudo certo. A do depois meu veio foi o boi, resto. porque ele mora em sítio. E depois foi azul, porque ele tem um olho muito azul. Então ele escutava todo mundo falar, nossa, que olho azul, que olho azul, que olho azul, que olho azul. Aí ele fala Falou azul. E ele Qual é que é a nóia de idade? azul hoje em dia. Mês que vem ele faz 4 anos. Ah, da idade do meu. Uma fase ótima, né? Tá muito gostoso. Foi muito bom. Eles Muito conversam, contam história, muito Entende bom. as coisas, assim, sabe? A fase da berrinha passou. Ela veio e ficou pouco tempo, graças a Deus, bom Deus. E passou. Então agora tá muito gostoso ficar com ele, assim, sabe? Os 2 anos, né? Não, a dele foi um pouco mais tardia. Foi uns 3 e pouquinho, assim, até uns 3,5. E quando ele começou com essas palavrinhas, quantos anos ele tinha? Então, ele tinha 1 ano e pouquinho. Aí pausou um pouco, até deu uma leve preocupada. Mas aí depois eu vi que li umas coisas, escutei algumas pessoas falarem que é normal, às vezes, assim. Tipo, às vezes acontece de parar, mas depois voltou. O importante é, ele tem que voltar. Porque se para e não volta, a gente precisa identificar o que aconteceu. Né? Mas dele voltou, tá tudo bem. Voltou. Ele entrou na escolinha esse ano. Vai fazer 3 meses que ele tá na escolinha. Desenvolveu muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu colocaria ele na escolinha com 6 meses. Na arte colorida, atrás de você aí, ó, a plaquinha. Escola ótima, né? Não, maravilhosa. Um abraço pra Fabi, pra todas as meninas da escola. Vocês fazem um trabalho muito diferenciado. É pra quem gosta, velho. E quem tem o talento também, porque é complicado. É complicado, pensa. Um é complicado, imagina uma turma. 20, 15 Pois numa é. sala. Nossa, Se bem que não é 15, é 10 mais ou menos assim em cada sala, porque elas têm a prioridade de ser qualidade antes de quantidade. Entendeu? Mas mesmo assim, se você parar pra pensar, 10 bebês de 2 anos numa salinha com 2 professoras, é muita criança, né? E assim, e elas levam com uma maestria. Muito bom. bem, muito bem. É Hoje eu vou muito lá bom. buscar, eu vou lá buscar o Oliver. No caso amanhã eu vou buscar o Oliver, vou ganhar uma camiseta. Eu quero uma camiseta dessa aí, ó, pra mim na academia com ela. Isso aí. Propaganda. Propaganda, Arrasou. mano. Viver o patrocínio, é assim que funciona. Arrasou. Você sabe que a gente tem uma professora aqui no estúdio hoje? Tem uma professora? Temos uma professora no estúdio. A Lara é formada. E chegou a pegar a turma, né, Lara? Nossa, ela não te larga mesmo, né? Deixa ela ir trabalhar então. Não. Ela é minha.
é minha. Não, Ela é minha. desculpa, tá? É uma brincadeira. Imagina. Continua, cara. Fica aqui. Fica aqui, não dá ideia. Tá, ô Verônica, vamos falar um pouco da clínica agora, Auditive? Um pouco, bastante, muito, assim. É difícil falar um pouco da Auditive, que a gente estava até conversando antes, né? É que a minha história e a história da Auditive é a mesma história. Né? Então, entra muito naquilo que eu acreditava, naquilo que eu queria para fono dentro de Franca. Porque você mesmo falou, são mais de 400 episódios, vieram 3 fonos aqui. Então, fono hoje é um artigo de luxo, Lineker. Quem tem, fique com elas. Uhum. Porque é difícil. Hoje no Brasil são 40 mil fonos ativas só. É muito pouco, isso é no país inteiro. Então, quando eu pensei na Auditive, eu queria que ela abraçasse 3 coisas diferentes. Eu queria que ela abraçasse a parte do diagnóstico em áudio. Então, avaliação auditiva, audiometria, imitanciometria, avaliação de processamento auditivo. Eu queria que ela tivesse isso junto com a parte de comércio de equipamento médico. Aparelho auditivo, CPAP, e fosse um braço. O outro braço seriam as terapias. Então, terapia de tontura, de vertigem, para zumbido, para treino de processamento auditivo, para desenvolvimento de fala, de voz profissional, que uma das minhas especializações é em voz profissional. Tipo, oratória? Não, voz profissional. Então, cantor, ator, radialista, jornalista, Entendi. como manter essa voz, uma voz saudável, uma voz funcional e que atinge o objetivo para atingir o público. E diga que não é só não ficar doente. Exatamente. Então, a gente teve um caso, por exemplo, de um jornalista que apresentava durante boa parte do dia. Quando era à noite, ele tinha um programa de rádio e ele ainda muito ativo em rede social. Com o tempo, ele foi ficando sem voz. Nossa. E ele estava em pânico. Caramba. Por quê? Muito tempo, uso prolongado da voz de forma profissional. Então, não é dessa forma como eu tô falando com você. É uma voz impostada. Ele usa ela naquele momento muito tempo. Exatamente. E isso Tá. causa um desgaste. Se você não tem um preparo para isso, você não consegue. Eu tava conversando com a minha namorada esses dias. Ela colocou um sertão no carro daquele Luan Pereira, um magrelão altão. Já ouviu falar? Não. Já ouviu falar? A Lara deve conhecer. Você precisa ouvir uns sertanejos mais Preciso. recentes. Pois é, eu tô ficando... A idade Zezé de bateu. Camargo e Luciano já deu, assim. Vamos escutar uns negócios mais novos. Coitado do Zezé de Camargo. Não É, vamos a falar voz dele, não. também, a voz dele também tá indo pra vala. Pois né? é. Viu? Aí Uso inadequado da Esse voz. Luan Pereira, depois você escuta. Eu vejo que ele força muito, assim. Aí eu perguntei pra minha namorada. Eu falei, ó, esse cara força, né? Aí ela falou, lógico, tipo, porque eu nunca É uma tinha voz mais escutado ele. nasal, é isso? Ah, ele tem um grave muito forte, assim, sabe? E é dele, não é efeito. Esse cara não vai cantar 20 anos daquele jeito, tem a pau. Não canta. Que foi o que aconteceu com o Zezé. Não canta. Então, a gente teria essa parte da terapia voltado para todas essas terapias de fono e teria um braço de educação empresarial para fonos. Então, foi pensado nessa estrutura. E é claro que a pandemia disse o quê? Hoje não, queridinho. Dá uma segurada aí. Hoje não. E aí, eu abri a empresa na segunda. Na empresa. Na verdade, era um consultório, porque era uma eu presa. Eu abri na segunda e na sexta-feira veio o primeiro lockdown. 20 de março de Dia 20 de 2020. março. Eu lembro certinho. Não tem como esquecer, né? Não, todo mundo vai lembrar da sexta-feira. Agenda lotada. Mandaram mensagem no WhatsApp do grupo das fontes. Falaram, desmarca, fecha a porta, porque não vai abrir. E a gente só voltou depois de 41 dias. Então, esse foi o início da Auditive. Eu já era autônoma. Eu atendia várias empresas, vários fabricantes de aparelho auditivo, fornecendo aparelho auditivo para o SUS. Mas eu não tinha obrigação de ter uma porta aberta. E graças a Deus eu abri, porque quando voltamos do lockdown, quem não tinha a porta aberta não pôde continuar no serviço. Então, ao mesmo tempo, foi uma loucura e foi uma bênção. Uhum. Porque isso permitiu com que a gente ficasse. Como que você lidou com essa situação? Deu uma leve desesperada na época, né? Tá. Foi um leve desespero, porque eu comprei as coisas para o consultório, tudo muito pequeno, passei no meu cartão.
Falei, por quê? Porque eu sou brasileira, eu vou trabalhar, em 40 dias eu levanto dinheiro para pagar. Nós somos demais. E o lockdown falou, acho que não. Né? E aí a gente teve que parar, então deu um desespero. Né? Só que ao mesmo tempo foi tão positivo, porque quando eu abri porque eu comecei com a parte de terapia. E eu assumi de uma vez uma carteira muito grande de pacientes de terapia. Mas eu era a fono da áudio, do aparelho auditivo. E essa semana que eu atendi esses 80 pacientes, eu consegui fazer a anamnese de todos. Nos 40 dias seguintes que a gente ficou fechado, eu estudei loucamente. Caso por caso, para saber qual protocolo eu ia usar na avaliação, para saber como aplicar esse protocolo de maneira efetiva, porque eu já era formada, tinha uns 14 anos, e eu nunca trabalhei com terapia na vida. Então, você começou a faculdade muito cedo? Eu comecei é com assim 18. Que eu vou descobrindo a idade do convidado, tá? Em vez de perguntar direto. Né? Eu comecei com 18 anos. Tá, daqui a pouco eu... Tá. E Quando você vai conversando, eu vou fazendo as contas aqui. Não precisa. Eu te falo essas contas. Já tivemos a comemoração de 20 anos do meu curso. A minha turma foi a segunda. Né? Então, a segunda turma da Cidade Franca? Não, da USP de Ribeirão. Ah, você fez em Ribeirão. Eu fiz na USP de Ribeirão. Tá. Então, era a segunda turma. E a gente já teve a comemoração de 20 anos do curso. A fonoaudiologia é uma especialidade mais nova? Ou ela existe há muito tempo? Então, a regulamentação é nova. Tá tudo certo. Então tá, beleza. Então. É essa linha de raciocínio. Não tem linha de raciocínio. A linha de raciocínio é não ter. A lei é de 84, que regulamenta a profissão. Pô, é nova. É muito nova. É nova. É uma profissão que começou agora. Sim. Porque, assim, quem nasceu em 84 tem o quê? 40 anos? Tem 39? Tem 40. 40. 30... É. Quem nasceu em 84 tem 40. Até quem nasceu no fim de dezembro tem 40. Então, é uma profissão muito recente. Né? E eu acredito que muitos desafios que a gente tem hoje dentro da fono vem um pouco disso também. Querendo ou não, começou agora. Vocês precisam trabalhar em cima de estudo, certo? Exatamente. Não é nada de achismo. Não. E agora você imagina uma pessoa que vem da USP. A USP ela é pautada em ciência. Seja a profissão que for, vai ser sempre voltado para pesquisa, para ciência. Então, se eu abraço uma carteira com 80 pacientes, o que você acha que eu fui fazer? Estudar para resolver o mais rápido possível e da melhor maneira. Exatamente. Então, eu fui buscar protocolos cientificamente validados, que me dessem um embasamento para atender aqueles clientes. Porque é independente, se vem de SUS, se vem de convênio, se vem em particular, a pessoa acreditou em você. Ela está contando com você para aquela solução. Então, mesmo que seja a terapia, que eu entendo que tem muita profissional que fala assim, não, a gente vai vendo no caminho, a gente pega o tempo da criança, e eu respeito muito essa linha. Não é a linha que a gente segue na Auditive. Na Auditive, nós trabalhamos com protocolos validados cientificamente. Então, você chega lá, tem protocolo de atendimento de atraso de fala, atraso de linguagem, de troca na fala. Então, a criança chega, ela passa por uma avaliação de um protocolo desses, que a fono já identificou qual seria o mais adequado no começo, na anamnese. Quando ele volta, ela já tem o protocolo mais indicado pronto, e de tempos em tempos, a fono refaz essa avaliação para comparar, para saber se essa criança está evoluindo ou não. Porque se ela não está evoluindo, ou o plano terapêutico está errado, ou a família não comprou a ideia, não está fazendo em casa. Porque a terapia em família também é super importante. Se a família não abraça junto, ele fica com a fono 1 hora na semana. Todo o restante da semana ele está na escola, ele está com a família. Então, a gente tenta trazer muito a família para perto também, porque se eles não abraçam... Pô, 1 hora não é pouco, não? Depende. Tem um balizador de tempo de acordo com os achados da avaliação. Então, já tem tudo padronizado. Se eu tenho, por exemplo, um treino de processamento auditivo, eu tenho um protocolo de 12 sessões. Mas são 12 sessões com a fono. Em casa, ele precisa fazer os exercícios. Então, depende muito das habilidades que estão alteradas, depende da avaliação.
Então, eu tenho situação em que a criança vai ser atendida 2 vezes na semana. Situação onde a criança vai ser atendida 3 vezes na semana. Não. Meia hora por semana é o suficiente. Dá. E a gente só vê isso na avaliação. Claro que a gente respeita a individualidade da criança, do adulto, que acontece de chegar idoso pra gente pós-AVC, com problema de fala, de memória, com afasia. Acontece de chegar e é mais frequente do que a gente gostaria. O AVC, ele pode causar uma perda de audição? Também de fala? Pode. Achei que era só movimentos. Não. Mas se você parar pra pensar, a fala, ela é um movimento. A fala é motora. Né? Então, eu tenho AVC onde a minha fala fica desconexa. Às vezes, o problema não é articulatório, o problema é a região do cérebro onde pegou. Então, o AVC, ele é sempre uma surpresa. Porque a gente não sabe onde que vai afetar, se vai afetar e o quanto vai afetar. É porque no meu mundo de pessoa comum, as que eu vi e as que eu escutei falar, é perda assim, não mexe o braço, a perna. Realmente, você falando faz todo sentido. Depende da região do cérebro que foi atingida e a forma como foi atingido. Né? Então, acaba chegando para nós. Tem paciente pós-AVC com problema para engolir, de deglutição. Pode ser motor, pode ser o sinal que não está chegando do cérebro. Tem muita coisa no meio desse caminho. E aí é importante sempre avaliar. Por isso que sempre começa da avaliação. Às vezes o pessoal chama a gente no Facebook, né? Tá ali, como que funciona a fono? Meu filho tá com a fala toda errada. Falei, então, primeiro a gente precisa de uma avaliação. Ela, mas me fala, o que é? Como é que a gente vai tratar? Como que você faz esse diagnóstico? Então, não tem jeito. Não tem jeito. Tem que ir lá, tem que ver o menino, tem que fazer os testes e tal. Mas as pessoas não têm essa consciência. Não tem essa consciência. E é isso que eu acho que é o mais importante dentro da fono. É um desafio que a gente tem de levar a consciência para a população. Então, na semana passada, por exemplo, a gente teve a Semana do Cuidado Auditivo. E o intuito era o quê? Era conscientizar a população que a perda auditiva, ela não acontece de uma vez. A pessoa que não escuta, ela não é surda. Então, eu tenho graus de perda. Quais são os sinais que essa perda traz? Então, trazer conscientização para a população. Mesmo o nosso stand, no Empodera Ela no shopping, ele estava voltado para conscientização da população. Porque não tem. E é um desafio que a gente tem e tem que começar de alguma forma. Né? Então, a gente queremos precisa ajudar. Informar as pessoas, passar informação de qualidade, certo? Informar as pessoas de quem cuida também. Porque às vezes a pessoa não sabe nem o que perguntar para saber. Esse caso do Facebook aconteceu hoje. Que a pessoa, tá, mas como que vai ser? Eu falei, então, eu preciso da avaliação, eu preciso dos dados da avaliação para a gente poder conversar sobre como vai ser a partir daí. Ela, mas você acha que umas 2, 3 semanas já resolve? Então, mas não sabe. A pessoa não tem a consciência de como funciona, não tem. E é importante a conscientização. Então, é uma coisa que tem que ser falada. Não só na questão da fonoaudiologia, em tudo. Precisa ter avaliação em tudo. Você vai levar seu carro no mecânico, precisa ter uma avaliação. Mas você acredita que na saúde as pessoas não fazem essa correlação? Não faz. Então, se eu tenho um problema no meu carro, eu vou no mecânico. Se eu quero alugar um apartamento, eu vou olhar, claro, na internet, mas eu vou atrás de uma imobiliária. Se o meu filho não tá falando, primeira coisa eu vou ver uma simpatia com um pintinho pra colocar na boca dele pra falar. Minha mãe fez isso comigo. Ó. Eu tinha atraso de fala, quem diria? Irônico, né? Né? Eu tinha atraso de fala, falaram pra minha mãe, coloca um pintinho na boca dela que ela vai falar. Por uma coincidência... Deu certo. Nunca mais calou a boca, né, gente? Deixa pra lá isso. Sobre a questão da clínica auditiva, quais que são os... O que mais aparece lá? Vamos fazer um top 3 da clínica, você consegue? Olha, o aparelho auditivo, eu acho que é disparado o que mais aparece, porque eu trabalho com aparelho auditivo desde que eu me formei. Lá em 2000 muito tempo atrás. Tá.
né? Então, quando eu saio da faculdade, eu já vou trabalhar numa empresa de aparelho auditivo. E isso continuou no decorrer dos anos. Então, mesmo quando eu abri a porta para atender as terapias, a intenção era meio período eu trabalho com aparelho auditivo e o outro meio período eu faço as terapias. Que foi o que aconteceu durante boa parte do tempo. Então, eu acredito que o aparelho auditivo a gente ainda É o carro-chefe. é o carro-chefe. É o carro-chefe. Nós estamos estruturando ainda mais a terapia para ficar ainda mais profissional, para entregar um serviço ainda melhor. Mas hoje o aparelho auditivo ainda é o carro-chefe. O que que ele faz? Assim, óbvio, né? Ele vai fazer a gente escutar, mas como que ele funciona no nosso ouvido? Ele aumenta o volume das coisas ou ele, sei lá, restaura alguma célula? Como que funciona o aparelho auditivo? Não. Você sabe que essa pergunta é uma pergunta muito boa? Obrigado. Porque sempre a pessoa pergunta assim: o aparelho auditivo é um tratamento? Eu vou melhorar? Eu vou voltar a ouvir? E se a sua perda é uma presbiacusia, por exemplo, não vai. Calma. Explique a palavra. Se é uma perda auditiva por envelhecimento da célula, Tá. o aparelho não vai regenerar essa célula. Uhum. Mas o aparelho auditivo, de forma assim muito básica, é como se fosse um mini microfone e uma mini caixinha de som. Então, esse mini microfone capta o som do ambiente, a caixinha de som aumenta e joga no ouvido do paciente. Entendi. Mas assim, de uma forma muito básica. Para você ter uma noção, hoje, Só evolui a tecnologia da parada. É menor, mais eficaz, às vezes não molha, sei lá. não, hoje a gente tem aparelho auditivo 100% à prova d'água. Então, caiu dentro desse copo, não tem problema, tá tudo bem. Me jogaram dentro da piscina, que aconteceu com um paciente nosso que estava em teste com aparelho auditivo à prova d'água no final do ano. Jogaram ele dentro da piscina com o aparelho auditivo e tá tudo bem. Sai, seca e é isso. Legal a brincadeira. Antigamente, não. Antigamente, te jogou dentro da piscina, pronto. Perdeu o Já aparelho era. auditivo. Mas o som que esse aparelho auditivo te entrega é uma coisa... Sabe o som do seu fone? Deixa o seu fone no chinelo. Porque hoje, o aparelho auditivo, você controla ele por aplicativo. Ele vai ter um ajuste em cima do seu exame. Então, se a sua perda é em agudo e você não precisa de amplificação em grave, ele aumenta só o agudo. Ele é tipo uma super lente de óculos pra sua doença ocular. Só que no tipo caso do isso. ouvido. Exatamente. Legal. Eu tenho aparelho auditivo hoje que ele imita o processamento do cérebro com o som. Tá. Não entendi. Lembra aquilo que a gente estava falando de processamento auditivo? Sim, sim. Ele imita esse processamento auditivo e entrega na orelha do paciente esse som já processado. Então, ele diminui até 35 dBs de ruído do ambiente para focar na fala. 35 dB é muita coisa. E ele Fica diminui. tipo áudio isolado Isso. É de isso. um programa. Exatamente. Isso é muito legal, velho. Esse aparelho faz 80 milhões de ajustes por hora. Por hora. E aí você pensa, nossa, mas não faz. Faz. Ele tem um sensor de movimento que ele vai lendo os ambientes onde você passa. Ele conta, igual ao smartwatch, quantos passos você deu, quanto tempo de atividade física você fez. E ele te entrega tudo em ajuste no aparelho. Ele sabe se você fica mais quietinho, ele lê para nós quanto tempo o paciente passou num ambiente com fala no ruído, quanto tempo no ambiente totalmente silencioso. Se o paciente Barulhento. está indo em ambientes diferentes, o tipo de ruído, se é um ruído de vento, se é um ruído de máquina, se é... Meu tudo Deus. isso ele lê e entrega para nós. Ele é um diagnóstico 24 horas pra você. É. Porque ele vai te entregar todas as coisas. Ele entrega tudo. Uhum. Então, e é muito legal. E aí, esse aparelho é um aparelho que tem tradutor integrado. Então, você seleciona no aplicativo qual é o idioma que estão falando com você. Você coloca para traduzir e você escuta a pessoa falando e, na sequência, qual é a tradução da Tipo, frase que ele falou. Simultâneo. Ele não chega a ser simultâneo. Ele traduz frases. Ah, tá. Então, a pessoa fala, vai traduzir no seu idioma. Uhum, uhum. A pessoa fala, vai traduzir. Esse aqui, ó. Pega a plaquinha aí. Ah, achei que você ia mostrar a plaquinha. Aqui, ó. É o Gênesis. Mostra aqui pra câmera, assim, ó. É muito pequenininho.
E tem várias cores. Pititico. Legal, bem legal. Esse daqui é ainda maior, a gente tem um outro que é metade do tamanho desse. E assim, isso num aparelho auditivo recarregável, que tem até 51 horas de bateria. Interessante, Diferente, né? Muito diferente. Muito diferente. Quando que a pessoa já pode usar um desse? Como que funciona? Tem um diagnóstico, ó, perdeu, sei lá, 70% da audição, você já pode usar. Ou qualquer um pode usar. Qualquer perda auditiva pode ser adaptada com esse aparelho. Qual que é o problema? Uma perda auditiva profunda, por exemplo, onde o paciente perdeu toda a audição, dos dois lados. Não é o caso desse aparelho. No restante, se tem uma perda leve, uma perda moderada, uma perda em rampa, uma perda severa, a gente consegue fazer adaptação com esse tipo de aparelho hoje, porque a tecnologia possibilitou isso. Então, antes a gente tinha vários modelos de aparelho, tinha aquele grandão que ficava atrás da orelha. Esse aqui você coloca na orelha e ninguém vê. Parece um fone de ouvido. Imagina, não dá pra ver. Ah, não dá pra ver? Não dá pra ver nada. Então, Deixa eu ver, coloca aí pra gente ver. você coloca aqui, atrás da orelha, aqui tá sem oliva. Aqui tá sem oliva. Mas esse aqui é o grande. Você vai ver um... Ah, eu achei que ficava aqui, ó. Achei que ficava aqui assim, ó, Não. tipo um fone de ouvido. Não, pá, nossa. É que esse aqui é um protótipo, né? Então, se eu jogo ele dentro da água, não vai ter graça nenhuma. Que é legal fazer isso com de verdade. Uhum. E aí, mas na pontinha do aparelho mesmo, ele tem potências diferentes. Então, eu consigo adaptar qualquer tipo de perda, desde que não seja uma perda profunda. Dá pra adaptar com esse aparelho. Perda profunda que você falou é 100%. É 100%. Ali, é que é difícil a gente falar em porcentagem, porque como são várias frequências que a Tem gente aquele lance usa... do agudo, do grave Exatamente. e tal. Então, não dá pra gente colocar um percentual, né? Então, a gente coloca graus. Uma perda auditiva, para ela ser considerada profunda, tem que dar uma média de 91, a partir de 91 dBs. Que aí, realmente, é uma perda profunda. Mas, ainda assim, tem resposta. A gente tem o anacúsico, que não tem resposta nenhuma em lugar nenhum. Uhum. Então, a gente tem até, na clínica, uma fono que trabalha com a gente, que ela é anacúsica de um lado. Então, ela não escuta nada. Não adianta colocar aparelho auditivo. Não adianta. Não adianta eu bater se eu não tenho ninguém para receber. Uhum. E aí, ela usa o sistema Cross. O sistema Cross parece um aparelho auditivo. Você coloca um de cada lado. E o lado que não tem nada, na verdade, é um transmissor, que pega o som que vem desse lado e joga pro outro lado. É muito legal. Porque é uma conexão wireless. Um conversa com o outro para receber essa informação. Então, a pessoa não tem que ficar virando. Porque o que recebe aqui, Joga pra cá. joga Na pra hora lá. que você falou cross, eu já tive mais ou menos uma ideia Uma de noção, como que né? seria. Que essa... Essa Mas é muito legal, essa né? conexão. Uhum. É muito legal, porque é um recurso que tem. E quando ela tá de aparelho, você vê. Você sabe que ela tá sem aparelho. Porque se você fala do lado direito, Não recebe. não recebe. Uhum. Então a gente acha, mas ela escuta normal do outro lado, né? Não faz diferença. Faz. Faz muita diferença. Quer ver pra você ter uma noção? Tampa um ouvido. Faz diferença? Você quer que eu faça o teste agora? Aham. E aí, você continua me ouvindo com a mesma qualidade? De jeito nenhum. Sua Pois voz parece que até mudou. Fica como se fosse dentro de um tubo, né? Uhum. É isso. Só que no caso, a pessoa que é anacúsica, ela não escuta nada. Não tem nem essa sensação ruim que a gente teve agora. Uhum. Eu passei por isso ano 2023, eu passei por isso. Meu ouvido entupiu por causa de cera. Cara, foi horrível. Eu tava angustiado. É Eu desesperador. tava angustiado. Quem me ajudou foi o Dr. Daniel Aber. Ah, ele é incrível. Ah, Ele é incrível. gente, é uma experiência meio assustadora. Parece que saiu um alien do meu ouvido na hora que ele fez a lavagem. Foi esquisito o negócio. Mas a gente precisa da cera pra proteger o nosso tímpano também, né? Precisa. E aí eu tenho outra pergunta pra te fazer. Gosta de um cotonete Então, pra ficar? eu usava, assim, um tanto legal. Depois disso eu dei uma parada. Ele falou que não é Não é legal. interessante. É. Sabe por quê? O nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, eu tenho uma região, nesse buraquinho do ouvido, a gente chama ele de canal auditivo. A primeira região dele ali tem tipo uns cílios, tem uns pelinhos. E ali produz a cera. O que não precisa mais, esses cílios jogam para fora.
Então, como que limpa o ouvido se eu não posso colocar o cotonete no ouvido? Tomou banho, pega o dedinho, a ponta da toalha e limpa por fora. Pronto. É isso. Não precisa colocar nada dentro do ouvido. Quando você coloca alguma coisa, o cotonete, por exemplo, dentro do ouvido, você vai empurrar essa cera para uma região mais óssea, onde não tem pelinho. E aí, se não tem pelinho, não tem quem empurra para fora. Então, começa a acumular ali. E com o passar do tempo, é como se fosse sedimentando. Então, essa cera vai acumulando e ela vai ficando escura. Se você olha o ouvido e tá ali uma parede de cera onde você não consegue enxergar a membrana do tímpano lá no fundo, quando o médico vem olhar o nosso ouvido com aquela luz, a luz bate na membrana do tímpano e tem um brilho. Você consegue ver. Agora, se eu tenho uma parede de cera, como é que o som passa? Né? Não tem como. E se o som não passa, o tímpano não vai ter a vibração para fazer a audição funcionar certinho. Não, no meu caso, eu não tava escutando nada. Nada. E aí bate um desespero, você tenta enfiar um cotonete pra tirar e você vai empurrando mais pra dentro. Ah, então o mindinho tem essa função. O mindinho tem essa função. Eu achei que a gente tinha ele só pra tirar a tampa da pasta de dente do ralo, assim. Não. Então ele tem essas duas funções. Dedinho, além de tirar a tampa da pasta de dente, é enrolar na toalha pra limpar o ouvido depois do banho. Então, olha só, a gente tem que aprender uma coisa todos os dias. E hoje o pessoal tá aprendendo que o mindinho serve pra outra coisa e você tirar a pasta de dente da... Boa. É isso, a função do mindinho. Tá, vamos falar agora um pouco sobre você. Por que a fonoaudiologia? Por que a fonoaudiologia? Sabe quando eu tava prestando vestibular? Eu queria alguma coisa que envolvesse o teatro. E aí eu entrei na fono por conta da parte de voz profissional. Eu não queria ser atriz. Eu queria trabalhar no teatro. Eu queria estar no meio do teatro, né? E aí eu entrei por conta disso. E imagina a minha surpresa quando eu descobri que isso é a menor parte dentro da fono é a voz profissional. E aí eu caio dentro da USP, dentro do hospital, no HC, com parte oncológica, vendo linguagem infantil, que não tinha nada a ver com o que eu pensava, né? E aí você pensa em desistir algumas vezes, você fala, não tem nada a ver comigo. E aí, com o tempo, você descobre que tem sim. Que tem muita coisa ali dentro, muita coisa que você pode fazer dentro daquilo e ajudar, principalmente ajudar as pessoas, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro. Só que se você não tem propósito... É vazio. É vazio. Não adianta. Se você não transforma a vida de ninguém... É vazio. É vazio. É maluco as ramificações que Deus vai colocando na nossa vida, né? Exatamente. E assim, eu não desisti da fono no final, porque no meu último ano entrou a parte de aparelho auditivo. E eu achava aquilo incrível. Maravilhoso, Eu falava, gente, a pessoa tá escutando de uma hora pra outra só de colocar esse negócio no ouvido. Eu achava aquilo sensacional. E aí eu saí e fui trabalhar com o aparelho auditivo. Né? Porque é na hora. Então, o paciente demora, às vezes, para entender que é aquilo do processamento. Então, a minha audição é normal. Mas se eu acordo agora no Japão, eu tô escutando. Mas o meu cérebro não dá significado pro som que tá chegando. Então, eu não tô entendendo. Né? Só que se eu começo a morar no Japão, eu começo a pegar uma coisa ali, uma coisa de cá. Daqui a pouco, meu cérebro já tem assunto nas gavetinhas. Ele e faz aí uma ele ligação. Abre a gavetinha e fala, olha, esse som significa água. Né? E isso é muito legal. E a pessoa que perdeu a audição, ela vai perdendo essa capacidade de dar significado para o som. Então, às vezes, eu coloco o aparelho, na hora ela escuta. A gente teve até um paciente que foi muito emocionante, né, Lara? No dia que ele colocou o aparelho a primeira vez, ele sentou na recepção e começou a chorar. E aí, todo mundo em cima dele, né? Falou, o senhor tá bem? O que tá acontecendo? Ele, não, tá chovendo. Sabe quantos anos faz que eu não escuto o barulho da chuva? E aí todo mundo chorou junto, né? Porque vai fazer o quê? Eu tive uma aula na Vox 2U sábado passado, áudio em essência. Foi só sobre questão de escutar as pessoas, as coisas, sabe? Eles mostraram um vídeo bem legal da galera que coloca esses aparelhos e começa a chorar, e, fica emocionada, assim. Não tem como você não se emocionar assistindo. Não tem como. É louco demais. É muito gratificante você ver isso. Então, assim, ó, é um milagre todo dia.
Eu sei que esse milagre, na hora que o paciente vai sair na rua, ele vai achar barulhento, porque ele não está mais acostumado a ouvir som de carro, som de ônibus. E tudo isso, para ele, incomoda muito no começo. É difícil de separar o que é som do que é ruído, por isso os aparelhos hoje vêm com essa tecnologia. Eu sei que é difícil, mas naquele primeiro momento, quando ele coloca e fala, eu tô ouvindo, a chuva me pega demais. Tem coisa melhor que você dormir escutando o barulhinho da chuva. Eu sou apaixonado por chuva. É muito bom. Quando chove, assim, eu fico olhando a chuva. Sabe? Tiro uns minutos pra ficar olhando a chuva. Teve uma que ligou pra madrinha do filho e falou assim, eu tô escutando, agora eu tô entendendo o que as pessoas estão falando comigo. Porque a pessoa não entende, ela te pergunta uma vez, ela te pergunta duas, daí a pouco ela não te pergunta mais. E aí ela prefere ficar sozinha. E aí ela vai afastando, 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 afastando. E aí fica mais difícil ainda para ela entender, porque ela não tem o estímulo. O isolamento social mata mais que câncer. Pois é. E aí entra isolamento social e você para de treinar o seu cérebro. Isso é um problema. Porque a longo prazo, a gente já sabe hoje do envolvimento da perda auditiva com as demências. Então, a gente sabe que é um dos fatores de risco. Não é o que causa, mas é um dos fatores de risco. Baixa escolaridade, tabagismo, alcoolismo, perda auditiva. E ao contrário disso, quando a gente vai perdendo a fala, a gente também perde a audição ou não? Isso não. Não, perdendo a fala como? Às vezes acontece alguma coisa, não sei, problema na garganta ou no céu da boca, não sei. Não. 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 O contrário, sim. Se você não escuta, é mais difícil para você falar. Mas você perder a fala e perder a audição, não. Não tem ligação, assim. É junto, mas é diferente. Entendi. É isso. Mas a audição, realmente, se você não escuta, não tem como você ter esse feedback para fala. Tá, é muito legal ver você conversando sobre tudo isso, a sua expertise nesses assuntos. E um passarinho veio me contar de umas mentorias. Ah, então. Ficou tão foda assim que se resolveu ensinar agora. Como Sabe é que é? o que acontece? Acho que deu para perceber que eu sou um pouquinho apaixonada na minha profissão. Só um pouquinho, assim. Né? Um pouquinho. Tá. E a nossa formação, ela não é uma formação de empresa. E hoje tem uma escassez de fono no país inteiro. É um desafio. É um desafio. Só que eu acho que a gente ficar sentado reclamando que não tem fono, não vai resolver. Por que não tem fono? Será que as pessoas que estão olhando as fonos, elas se sentem estimuladas a ser fono? Tipo, fono é uma profissão que ganha bem? Acho que é a primeira coisa. O que fono faz? Quanto fono ganha? Se você jogar no Google agora para saber quanto fono ganha, você vai achar em torno de R$ 3.500, R$ 3.900. Então, você para pensar. Um adolescente que vai prestar vestibular, entra e vê um salário de R$ 3.500, 4 anos de graduação. Não é estimulante. Não. Né? E, claro, a gente quer gerar uma transformação, mas para isso tem boleto por trás. Você precisa pagar seus boletos. A gente não precisa ver esse lado de ser apaixonado primeiro. Precisa, só que a paixão não se mantém. Eu sei que não paga boleto, igual permuta, não paga boleto. Exatamente. Mas não tem que mostrar primeiro um lado gratificante da parada? Você vai ajudar a pessoa a escutar de novo, a falar de novo. Se a pessoa só abre o manual da FUVEST, por exemplo, nem sempre a descrição que está na profissão é aquilo. Então, quando eu abri o manual da FUVEST, eu vi lá um monte de gente no teatro e eu fui atrás por causa disso. Então, é uma profissão muito grande, muito ampla. E a gente não está conseguindo passar isso para as pessoas. Entendi. Agora eu entendi. Então, como é que você chama atenção? Financeiro. Então, hoje não tem fono. Fato. Vamos aceitar que vai doer menos. Mas será que não é o momento da gente começar a valorizar mais a nossa profissão? Para mostrar que é uma profissão interessante, que é uma profissão que você consegue, sim, ter uma vida legal, uma vida confortável, causando essa transformação na vida das pessoas. Então, por conta disso, lá atrás, quando eu trabalhei em outras empresas de aparelho auditivo, na última, eu cheguei a montar um departamento de treinamento nacional. Porque a gente ensinava as fonos a trabalhar, a profissionalizar, para elas venderem mais aparelhos auditivos. Então, a ideia da mentoria veio mais ou menos daí, porém com um outro viés,
que é o viés do empreendedorismo. Para isso, a gente precisa mostrar para essas fonos como que elas vão captar paciente, como elas vão se posicionar, como elas vão precificar essas consultas. É um beabá da fono. Exatamente. E a mentoria veio para montar esse movimento, para trazer as fonos, para a gente conversar dentro desse movimento. Vamos profissionalizar ainda mais. A nossa profissão tem que ser vista como uma empresa. Então, tem muita fono PJ. Ela vai na clínica, ela presta um serviço e ela não entende que ela é uma empresa. Ela está vendendo a hora dela, ela está vendendo o conhecimento dela. Quanto que ela cobra? É uma empresa. Essa empresa tem que dar lucro, ela tem que ser rentável. Empresa que não está crescendo está caindo. Né? E mostrar isso para as fonos. Então, a ideia da mentoria é usar o estudo de caso da Auditive e mostrar para essas meninas como elas podem fazer tudo isso e ter uma empresa rentável, uma empresa que sim transforma a vida do paciente, mas que tem um método para fazer isso, que tem protocolos para fazer isso e que elas podem fazer a vida delas com isso, com essa profissão. Uma engrenagem que rode normal. Elas não precisam deixar o diploma que elas ralaram, pagaram para conseguir. Para fazer outra coisa. Exatamente. Entendi. Então, eu tenho colega fono que parou de ser fono para ser corretora, que parou de ser fono para ser secretária em gráfica. Você entendeu? Por quê? O que deu errado no meio do caminho? Como que foi essa gestão dessa carreira, dessa profissional? Então, não tem profissional. Então, você não precisa sair para fazer outra coisa. Tem lugar para você aqui. Vem cá, vamos conversar. Deixa eu ajudar a estruturar. E aí é uma mentoria. A gente ensina a pessoa a fazer, a gente acompanha. Com uma mão a gente mostra o caminho, com a outra a gente cobra. Fulana, vem aqui. Faz esse passo a passo aqui, esse checklist. Exatamente. É uma mentoria 1-a-1? Ou você junta uma galera? Como é que é? É uma mentoria em grupo. Então, é um grupo pequeno, um grupo de 10 pessoas. Esse primeiro grupo vai ser um grupo de 10 pessoas, numa mentoria anual. Então, vão ter encontros online com o grupo, porque a intenção não é só ensinar, mas também oferecer um ambiente de network para essas meninas, para que a gente possa trocar. Porque, às vezes, o grupo é mais rico do que o que a mentora tem para falar. Então, o dia a dia, os desafios, as dificuldades. Recentemente, eu aprendi, Lineker, o seguinte. Se na mesa que você está sentado não tem ninguém melhor que você está na mesa errada. A melhor mesa é aquela onde você se sente um nada. Porque esse tipo de ambiente vai crescer. Mudar o seu comportamento e te obriga a crescer. Eu que sou um cara que gosta muito de videogame, eu sempre pensei isso. Próximo nível. Se eu tô batendo nos caras todos ali, é porque eles... tá errado isso aqui. Eu preciso jogar com um cara que eu tô apanhando pra poder melhorar. Exatamente, senão você não vai pra frente. E essa ideia veio porque eu acho que a gente sempre tem alguma coisa pra ensinar. Então, hoje nós temos um grupo de fonos em Franca, onde a ideia foi reunir todas essas pessoas dentro de um grupo e postar oportunidade. Quantas fonos a gente tem em Franca, mais ou menos? Umas 50? Não, tem mais. No grupo já deve ter umas 100, né? Só no grupo já deve ter mais Mesmo de 100. assim é pouco. Pega região também. É muito pouco. Mas mesmo assim, é muito pouco. Se você pensar o tamanho da nossa regional, é muito pouco. Qual que foi... Desculpa te cortar. Imagina. Qual que foi a sua maior dificuldade pós-faculdade? Você saiu da faculdade não sabendo? Tudo. Aí você me ferra. Faculdade sem ter ideia do que eu tava fazendo no mundo. A faculdade, ela te ensina muito bem. E a minha foi incrível, porque foi a segunda turma. Então, a gente aprendeu todo mundo meio junto. Só que a faculdade te ensina o básico de cada uma das áreas da fono. Ela não aprofunda em nada. Não aprofunda em nada. E na USP, no último ano, você escolhe quais são os estágios que você vai passar. E cada faculdade tem o seu viés, né? A USP é mais científica, a Unifran vai mais pro lado da linguagem. Então, e tá tudo certo. Só que a sensação é que você sai sem ter ideia. Você tem uma ideia do que é a profissão, do que acontece ali, mas saber fazer mesmo? Não sabe fazer nada. Na hora que você pega um paciente, que você vai ver realmente que ali não tem supervisor, é você, o paciente, você tem que resolver aquele problema. Então, eu aprendi muito pelos lugares onde eu passei. Então, a mentoria vem de encontro com isso. Quando eu abri a empresa, eu não tinha acabado de formar. Eu já tinha uma bagagem por trás, eu já tinha uma história atrás. Então, eu sabia
onde que eu estava colocando meu pé. Eu achava, pelo menos, que sabia onde que eu estava colocando o pé. Né? Mesmo quando eu montei o departamento de treinamentos da empresa que eu trabalhava antes, era sempre nesse viés de vamos ensinar, a educação transforma, a educação vai mudar essas meninas, vai mudar o atendimento delas, a gente vai entregar uma coisa melhor para o paciente. E era sempre nisso. Vamos entregar o melhor para o paciente. Vamos ajudar a fono a se transformar lá na cidade onde ela está. E é muito legal ver isso. Porque só tem um jeito de você aprender, estudando. E aí você pode entrar numa pós-graduação sobre gestão, o MBA, ou você pode aprender com alguém que fez. E assim, o jeito que eu fiz foi o certo? Eu abri no começo da pandemia. Eu passei por uma pandemia, meu filho nasceu durante esse período, e hoje nós somos uma empresa de aparelho auditivo que briga de igual para empresas grandes que tem em Franca. Então, alguma coisa certa eu fiz no meio do caminho. Então, a nossa colega fono, ela tem essa opção. Ela pode fazer um MBA em gestão, ou ela pode vir para um grupo de mentorias, onde outras profissionais estão ali passando a mesma dificuldade que ela e aprender com uma pessoa que fez. Que é muito mais rápido. É aquela coisa, né, da intensidade de distorcer o tempo. Então, esses encontros vão acontecer no decorrer de um ano. Nesses encontros, um é em grupo online, todo mês. Os outros, durante o mês, acontecem 1 a 1. Tete a tete. Exatamente, porque aí eu quero saber exatamente qual é a dificuldade dela, qual é a dor dela, para ver onde que eu posso ajudar, qual ferramenta eu posso trazer para ela para ajudar. E nós vamos ter 3 encontros presenciais no ano. A turma toda. E esses encontros vão ser abertos para outros profissionais também. Por mais que são 10, que não é muito, mesmo assim tem que ter 1 a 1. Exatamente. Porque alguma coisa de alguém você vai pegar ali diferente. O grupo vai crescer com o tempo. Inicialmente, 10 vai ser esse primeiro. Mas nada impede que outras pessoas entrem no grupo depois. Mas essas 10 eu quero pegar na mão. Pra gente fazer junto. Porque eu acho que faz diferença. Faz diferença. Sempre que a gente senta pra conversar em grupo de fono, sempre tem. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Mas pra você é fácil. Olha o tamanho da equipe. Olha isso. Olha, você tá na TV. Você tá não sei onde. Eu passei tudo isso. Passei tudo isso. A diferença foi a intensidade. Que eu fui estudar, eu fui me aprimorar pra conseguir segurar isso tudo. Pra gente chegar onde tá. Meu tio falou uma vez isso, quando a minha prima tava fazendo 15 anos, naquela festa de 15 anos, Lindo, sabe? né? Ele falou, Debutante. pô, ele é um cara muito inteligente, muito, sim. Ele falou assim, cara, é difícil, o problema já é uma coisa difícil. Agora, você não saber resolver o problema quando você tem ele é pior ainda. Então, vamos estudar. Vamos estudar. Vamos estudar. Exatamente. E aí você pode fazer isso sozinho, lá no seu MBA, que não tem nada a ver com a sua área, mas Ou você você acha vai um caminho aprender. mais rápido nas mentorias. Exatamente, com Todo alguém mundo que já junto. fez. É. E vamos todo mundo junto. Então, a mentoria vem muito de encontro com isso. Em setembro, a gente vai ter o primeiro encontro presencial do grupo inteiro, que vai ser o Summit. Então, o Summit, durante o período da manhã, nós vamos falar sobre a parte de gestão, sobre a parte de empreendedorismo. E no período da tarde, a gente vai trazer abordagens em zumbido e em tontura. Então, ele é bem específico pro profissional da saúde. A gente tem um otorrino que vai estar com a gente no Summit. Então, ele é bem voltado pro profissional da saúde. Mas, especialmente o período da manhã, é para empreendedorismo dentro da saúde. Porque a gente não tem na faculdade. Na faculdade, eles te mostram, olha, você pode ter um consultório, você pode ter uma clínica, mas ninguém te fala como captar esse cliente, como fazer isso de uma forma rentável. Financeiro. Exatamente. Tudo. Planilhas e etc. Sistema, imposto, contabilidade. Agenda. Pô, agenda. Tem hora... gente que apanha na agenda. Mas eu vou te contar um segredo. Às vezes, apanha no atendimento ao cliente. Não sabe receber esse cliente que tem uma dor, não sabe escutar qual é a dor, qual é o problema dele. Então, mesmo ali, no básico, sabe? E a gente sabe que o atendimento em Franca melhorou muito, mas em vários segmentos ainda tem algumas falhas. E na saúde é uma delas. Porque eu tenho certeza que você adora ir no consultório e ficar 1 hora esperando. Amo, apaixonado. Ainda mais eu nessa correria que eu sou. Pois é. A gente já puxa o viés da comunicação, Sim. certo? Se a pessoa não tá entendendo o que você tá comunicando, é culpa sua. Exatamente. Toda sua. Exatamente.
aquela história de eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, a maior mentira que existe. Mito total. É Mito igual, total. igual comer manga e tomar leite depois. Mito total isso aí. A comunicação é muito importante. E se você se dispôs a abrir uma porta para receber um paciente, isso é ainda mais importante. Porque você está comunicando alguma coisa não só para o seu paciente. As pessoas estão vendo. Elas estão vendo a forma como você se veste, como você se porta, como você fala. E isso vai incentivar ou não quem está assistindo a querer seguir a mesma profissão que você. Então, a gente precisa, sim, divulgar a profissão, querer trazer essas pessoas para perto, mas estar disposto a ensinar também. Porque hoje não é só ser fono. Se você abrir o celular agora e jogar curso em fonoaudiologia, tem de tudo. O que você pensar de protocolo... E eu me beneficiei muito do ensino online na época da pandemia, quando eu fui atrás das... Para estudar mais. Para estudar, para ter a condição de atender os pacientes de terapia. E até hoje, você tem um exame novo, um protocolo novo, você entra lá, você faz, lindo. Tá, mas e a gestão? Você vai ser PJ e vai trabalhar dentro de uma empresa? Como é que isso funciona? Como é que isso funciona para fono? Como funciona para clínica? Você vai crescer? É isso que você quer? Você quer atingir o quê? Até onde você quer chegar? Você quer ter só um consultório? Exatamente. E aí, assim, você atende lá 20 pacientes por dia. Ótimo, hoje você tem 20, 30, 40 anos. E aí, a longo prazo, isso se sustenta? Você vai conseguir manter esse ritmo de atendimento até quando? Essa pauleira? Exatamente. Você não consegue. Não é sustentável isso. Então, essa gestão de carreira da profissional, ela é importante. E a gente tem que pensar nisso agora. Não adianta estar lá com cedo. 60, 70 anos achando que vai conseguir, porque não vai. Não vai. Não vai, mas isso começa agora. É um planejamento, certo? Exatamente. Interessante. E a mentoria vem nesse encontro, dessa necessidade. Então, vamos aprender com quem já fez. Então, eu tive em São Paulo na semana passada, porque se eu me propus a fazer isso, você já entendeu que se eu vou fazer... Você aprendeu com alguém também. Exatamente. E aí, eu fui atrás de aprender com quem sabe. Então, eu fui atrás do Flávio Augusto, eu fui atrás do Joel J, do Caio Carneiro, porque eles são mentores que eu considero excelentes. Então, eu fui aprender com esses caras para trazer esse tipo de trabalho para Franca. Porque não é uma coisa... Porque mentor não é coach. É outra coisa. É outra coisa. E lembra uma época na internet que tinha coach de tudo quanto é coisa? Arrasta pra cima, compra meu curso de R$12 que você vai ficar milionário. Exatamente. Não é isso. A intenção da mentoria não é falar, você vai ficar milionária sendo fono, não sei o quê. É te mostrar o melhor caminho. Exatamente. Eu tenho uma mentora. É isso. É te mostrar o melhor caminho dentro do objetivo, dentro do desafio que você tem hoje, num ambiente de crescimento, num ambiente de ajuda, com um network de qualidade. É isso. Então, não entrego milagres, não prometo milagres, mas uma parceria onde a gente possa transformar o negócio dessa fono de uma forma que as pessoas olhem para ela e falem, eu quero ser fono. Você viu fulana? Pra ela deu certo. Pra ela deu certo. Pra mim também, se eu me esforçar e tal, vai dar também. Tipo, vou fazer fono, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser igual a fulaninha, igual a Beltrana. Porque, assim, a fono dá certo. E o que é melhor do que pegar alguma coisa que já deu certo e aprimorar ela? A gente não inventa mais nada hoje em dia. Já foi inventado tudo. Exatamente. A gente só tem que pegar uma coisa que deu certo e aprimorar a parada. E aí, se você tem que aprender a fazer uma coisa, você vai aprender com quem? Com os melhores. Você vai atrás de aprender com quem já fez. Depois eu vou te mostrar o Spotify do meu telefone que eu tava escutando hoje, na hora que eu fui no mercado. Podcast. De quem? Do Flow. Do Flow. Quem tava lá? E ontem eu assisti o do Vilela, antes de dormir. Top, né? Depende do convidado. Ontem foi o Bolsonaro. Inusitado. Inusitado. Bem inusitado. Mas é isso. Então, assim, o ambiente vai mudar o comportamento. Então, se eu tô num ambiente onde eu não quero aquilo... Sai fora. Sai fora. E eu vou te falar, ambiente, network, a gente compra. A gente compra.
Você vai atrás de um curso, se não tem recurso, você abre um podcast, vai ouvir um podcast. Tem coisa gratuita que aí você Muita vai coisa. num lugar e você encontra um cara que ele conhece outro cara e você vai fazendo conexões, mas você também tem que ser um cara interessante. Você não vai conseguir contatos de pessoas interessantes se você não for uma pessoa interessante. Mas como é que você começa a se tornar uma pessoa interessante? Melhorando, estudando. Mudando o seu ambiente. Sim. E mudar o ambiente, às vezes, começa por isso. Começa ouvindo um podcast de uma pessoa. O Caio tem um podcast muito bom, que é Como Você Fez Isso. Que ele leva pessoas Eu lá acompanho interessantíssimas. quando o Joel vai e quando o Felipe Tito vai. O Felipe Tito é meu ídolo máximo, assim. Eu descobri que eu era muito fã do Flávio Augusto. Aham. E eu descobri que agora eu sou fã do Joel também. Descobri, conhecendo ele na semana passada, eu falei, meu Deus do céu, que ser humano. Ele não deu a aula que ele foi dar, ele vai dar aula online agora. Ele entrou na sala de aula e falou, eu vou ensinar vocês a fazer na prática. Pega o telefone. Eu gosto do Joel. Hoje eu gosto um pouco, antes eu não curtia, não. Mas o jeito dele me ganha porque ele é muito direto. Muito. Tá faltando gente assim no mundo, vamos se dizer. Negócio de falar um pouco na lata, sabe? Sabe o que eu gostei? Da entrega. Eu detesto aquela coisa de fica enrolando, fica cozinhando, pra no final falar, eu vou desbloquear, eu vou entregar, eu vou... Ali não. Falei assim, olha, é assim, assim, assado. Pega o celular, faz tal coisa, desse jeito. Deu certo? Não. Por que não deu? Deixa eu ver o jeito que você fez. Então, eu me identifiquei muito com isso. Porque é prático. Ninguém tem tempo de ficar cozinhando Tá nada. todo mundo com pressa hoje em Tá dia. todo mundo com pressa. É. Tá corrido pra todo mundo. Então, tá corrido pra você, pra mim, pra Lara. Tá corrido pra todo mundo. Então, se eu pego um cara que já tem uma credibilidade e já chega, já entrega, É tudo que você quer. o valor que ele entrega é muito maior. Então, quando o pessoal fala, nossa, mas você vai pagar isso num curso desse? Vou. Vou te falar um negócio, pagaria o dobro. Porque a entrega que eu tive ali foi muito maior do que o valor que eles cobram. Então, tem coisa que tem preço. Tem coisa que tem valor. E a gente precisa começar a separar e entender que são coisas diferentes. Sim. Né? E ele falou muito disso. Tanto ele quanto o Flávio Augusto, o Flávio, meu amigo, meu BFF. Eles falaram muito isso de ambiência. Então, você tem que olhar quem tá junto com você nesse ambiente, quem cresceu nesse ambiente. Essa pessoa tá onde você gostaria de estar? Porque se não tá, troca. Se você é a pessoa que não tem nada para aprender na mesa, troca. Porque ali você não vai crescer. E você só vai ser essa pessoa interessante se você mudar o seu ambiente. E aí começa leitura, podcast, curso. Mudar os lugares que você frequentar ambientes que você quer. Eu vou te falar uma coisa, fazia muito tempo que eu não me sentia tão nada. Igual eu me senti semana passada. E quando ele começou a falar essas coisas, ele falou, se você tá sentindo um nada, você tá no lugar certo. Eu falei, ok, mas é horrível. Eu não sei se é bom elogio, né? Mas é horrível você sentir um nada. Mas aquilo muda o seu comportamento, porque você olha e você decide. Assim, eu quero crescer. Então, vou melhorar. Então, eu vou ter que mudar o meu comportamento pra estar aqui, ó. Eu quero estar igual esse pessoal aqui. É por isso que você tá aqui hoje. Você é a mais inteligente da mesa. Não sei, eu vim porque eu achei Ainda que bem que você era o mais inteligente da mesa. Ah, Eu tô começando então. a ficar preocupada. Eu tô começando a ficar, assim, preocupada. A questão na clínica da Auditive, você tem quantos profissionais lá com você hoje em dia? Hoje nós somos em... Nosso Com a time clínica, tem no caso, 9. porque você trabalha para Auditive. Nosso time hoje tem 9 profissionais no total. 4 são fonos. 4 são fonos, tô certo, né? Confirma com a Lara. 4 são fonos. E nós temos oportunidades para fonos. Então, se você é um bom profissional, sempre tem vaga para você na Auditive. As vagas estão sempre abertas. Corte, vai virar um corte já. Anota aí. Né? Por quê? Se você é uma fono que manda bem em áudio, em aparelho auditivo, que tem essa coisa da transformação, vai ser muito bem-vinda. Quer trabalhar com terapia? Está disposta a trabalhar dentro do que a ciência coloca pra gente? Vai ser muito bem-vinda. Então, acho que a gente tem que se identificar com a pessoa e se identificar com o lugar.
Né? O que eu falei, nada contra quem tem outro tipo de abordagem mais leve, mas com a gente é assim. É protocolo, é a base da ciência. Não tem nada de errado falar que é do nosso jeito. Nada errado. Até você começar a colocar o seu dedinho ali. No começo tem que ser o jeito que a empresa trabalha, pô. Não, a pessoa pode usar o jeito dela desde que ela siga os protocolos. Não tem problema nenhum. Ela chegando no resultado, certo? Do jeito dela, é o que importa. É isso. Eu fico muito preocupada com aquela coisa de ficar cozinhando a criança para sempre ali. Então, terapia de fono, quem escuta, terapia de fono não acaba. Né? A criança entra e ela fica ali. Não. Ela entrou com o objetivo XYZ. Ok, plano terapêutico XYZ. Alcançou o objetivo? Não. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos mudar a rota. Mudar a rota, reorganiza. Mas a estadia dessa pessoa ali, dessa criança, desse adulto, ela tem que ter um começo, um meio e um fim. E isso de ficar anos fazendo fono, eu acho muito complicado. Tem que ser tudo muito conversado com a família do porquê. Se tem objetivo e tá ali tem alguns anos, tudo bem. Senão, não. Ficar esticando, né? Ficar esticando. Meu Deus. Porque não tem um protocolo. O adeus, ele tem que ter um prazo. Exatamente. Certo? É isso. Tem que ter um prazo. E a mentoria é a mesma coisa. A pessoa ela tem que entrar, ela tem que absorver, ela tem que colocar em prática. Seguir as etapas. Seguir as etapas e ela tem que se desligar. Não é uma coisa que ela vai ficar nesse grupo para sempre. Ah, tá, vão vir coisas diferentes na sequência e tudo. Quero continuar. Ok, mas esse objetivo foi atingido. Vamos ver qual que é o próximo? Até porque essa mentoria sua não vai ser para sempre do mesmo jeito. Exatamente. A próxima, ela vai evoluir. Porque você vai aprender alguma coisa nessa também. Isso. E aí são objetivos diferentes. É pra gente trabalhar coisas diferentes. Então, ela entrou para tornar o consultório dela mais lucrativo. Tá, se eu aumentasse hoje 20% do seu faturamento... Você dá conta? Não, se eu te aumentar hoje 20% do faturamento da sua empresa, eu te gerei valor? Super. Retornou seu investimento? Pronto. Quanto você quer de aumento? As coisas têm que ter nomes. Tem que ter objetivo claro, objetivo definido. Números, né? Número. O número não mente. Exatamente. Então, quer crescer? Ok. Quer crescer quanto em quanto tempo? Qual que é o seu objetivo mensal? Então, vamos trabalhar nesse objetivo. Daquele jeito. Eu não vou fazer nada. Eu vou auxiliar com ferramentas. Mas eu preciso que a pessoa assuma a responsabilidade e faça a parte dela. Né? Até porque essas coisas não vêm de graça. Né? Elas têm um custo mensal e ela tem que se pagar. E eu quero que ela faça, que ela tenha o retorno, até porque ela pode voltar mais pra frente com outro objetivo. Né? Então, as coisas têm que ter um começo, um meio e um fim. E a gente quase chegando no fim aqui, eu tenho que perguntar quais que são os seus objetivos. A mentoria, mais o quê? Eu tô vendo que você não para, né? Não. Tipo eu. Eu vou te falar uma coisa. Eu tô sem dormir desde ontem, né, Laura? Eu também. Eu tô sem dormir desde ontem. Eu também. Por ansiedades diferentes, né, Lineker? São desafios diferentes, mas... Você tava ansiosa pra vir aqui? Lineker, eu tava antes da ligação que eu recebi. Mas depois da ligação, eu fiquei, meu Deus do céu. Então, tem muita coisa acontecendo. E aí eu vou deixar assim por enquanto. Vamos crescer a Auditive, vamos crescer a mentoria. E depois eu volto aqui pra te contar mais. Combinado? Combinado. Galera que tá assistindo em casa vai ficar meio brava. Mas aí você se vê com eles também. Vai ter que acompanhar. Eu tentei fazer minha parte aqui. Vai ter que acompanhar, vai ter que seguir lá, @vfono. Vfono é o e-mail. v.soares e @auditive aparelhos auditivos, que a gente vai contando um pouquinho durante... Só que a gente tem que falar daquela cabeça lá, ó. Ah, o Cleiton. Não esquece do Cleiton. Pô, tem muito cara de Cleiton, velho. Traz o Cleiton aí pra gente. O CPAP, nós começamos com o CPAP em novembro do ano passado. Ele é um produto novo na clínica. Esse aqui é um dos modelos. E o CPAP, ele é para quem sofre com a apneia do sono. Já ouviu falar? Apneia do sono, sim. Então, a pessoa ronca, ela tem pausas no ronco. Na respiração. Na respiração, durante o ronco, durante a noite. Lara, você já falou aí pro pessoal? Na câmera frontal.
Aê! Ô, Lara, peraí, volta aqui. Volta aqui. Fala um oi lá pra câmera lá, assim, ó. Ali, ó. Essa aqui, ó. Essa é a Lara, gente. Oi, pessoal. Parceiraça, nossa. Pô, quem deu o nome dele de Cleiton? Tem muita cara de Cleiton. Foi uma votação no time. Colocaram lá 3 nomes. Era o Auditivo, o Ivo e o Cleiton. O pessoal falou, não, tem cara de Cleiton. Tem muito cara de Cleiton. Tem muita cara de Cleiton. Então, hoje, na parte de comércio de equipamentos médicos na Auditive, a gente não trabalha só com a linha de aparelho auditivo. A gente tem também as linhas de CPAP. Nós trabalhamos com 2 marcas diferentes de aparelhos de CPAP. Então, esse daqui é um da GasLive. A gente tem também alguns da ResMed. A gente tem as máscaras, que são vários tipos de máscaras que envolvem o CPAP. Tudo para trazer conforto para o paciente e ajudar na questão da apneia do sono. Bem interessante, hein? É legal, né? Tá, e aí a pessoa tem que dormir isso a noite inteira com a máscara. Ela dorme a noite inteira com a máscara. E aí tem máscara que pega só o nariz, tem máscara que pega o nariz e a boca, tem máscara que é interna pro nariz, tem máscara que essa traqueia sai de cima, né? Então tem vários tipos de máscara. E é por isso que é importante a pessoa testar em casa. Ela pode alugar o CPAP por um mês ali, mais ou menos, e ficar com o equipamento em casa para ela ver como que ela vai responder, qual máscara vai ser mais indicada para ela, como ela se sente mais confortável. Fazer os porque testes. o importante é usar. Como que a gente chega num diagnóstico de apneia do sono? Essa avaliação é feita por um médico. Então, hoje em Franca, a gente tem um médico parceiro que faz essa avaliação lá na clínica dele. Tem a opção de fazer lá e tem a opção de fazer domiciliar. E com base no diagnóstico, é indicado o CPAP. Então, sem a avaliação médica, não tem como. Porque a gente precisa de uma base para seguir, para conseguir fazer a indicação do melhor equipamento. Top. Tem mais alguma coisa, Lara? Foi? Lembrou? Tinha esquecido do Cleiton. Eu olhei pra lá assim, eu falei, ó, o Cleiton. Se a gente tem que falar do Cleiton. Ficou pra trás, o Cleiton. Você gostou de conversar aqui hoje? Pinker, eu amei estar aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, Elivelton. Obrigada, Lara. Foi muito legal, obrigada de coração. Eu amo falar da minha profissão, como você percebeu. Eu acho que a fono é uma profissão incrível. A gente tem muito o que crescer em Franca. E eu tô aberta para quem quiser crescer junto. Então, fonos, vamos participar desse movimento. Vamos nos profissionalizar, vamos crescer junto, porque eu tenho certeza que juntas a gente vai muito longe. E vamos acabar com isso de tá faltando fono. Vamos valorizar a nossa profissão, a gente merece. Parabéns. Certo? Obrigada. Muito obrigado pela participação. Obrigada, Volte Henrique. novamente com novidades. Voltarei com novidades. Tá? Câmera aberta pra gente. Lara, obrigado também, tá? Por organizar todo esse bate-papo aí. Se não fosse você, isso não teria acontecido também, tá? A galera de casa, muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Compartilhem esse vídeo. Se vocês gostaram da Verônica, o link dela tá na descrição, tanto o Instagram pessoal quanto da clínica, tá? Os nossos patrocinadores todos também estão todos na descrição. Um beijo, juízo, fique com Deus e tamo junto.